Nós estamos recebendo no Itapuã em Debate desta semana o delegado-chefe da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco, Dr. Luiz Gilmar da Silva, participando pela segunda vez já aqui no programa, desta vez falando sobre a tese da sua defesa, praticamente um curso que o titulou como um doutoramento em segurança pública, a crise do sistema de segurança pública brasileiro e as atuais propostas de reformas. No bloco anterior, nosso convidado, Altimiro Cavaleiro, aqui da Guerra Comunicações, já tinha uma pergunta, por favor, pode conduzi-la. Doutor, o senhor, como delegado, obviamente, é um cumpridor das leis. A pergunta é, se o senhor trocasse de lado e fosse um legislador, qual é a lei que o senhor mudaria na questão de segurança pública? Olha, eu começava exatamente pelo texto constitucional. Eu tiraria do texto constitucional a adoção desse sistema e deixaria os estados com autonomia para escolher se querem uma polícia única, se querem duas polícias, e o estado que adotasse essas duas polícias, bem definida a atribuição de cada uma delas, né? E também na questão da adoção de poder de polícia às guardas municipais, que eu acho que a municipalização é o futuro da segurança pública. Claro que muitos municípios vão ter dificuldade para isso, muitos municípios não vão precisar disso, e os Estados Unidos também é assim. Tem algumas polícias dos municípios que são extremamente pequenas, acanhadas, né? Por quê? Porque a criminalidade é tão pequena naquela região, naquela cidade, que às vezes quem ajuda é o próprio xerife do condado, não há nenhuma estrutura policial naquela cidade, né? Então eu adotaria, a primeira questão é a desconstitucionalização do sistema adotado e dava autonomia aos estados para adotar qual polícia, se uma polícia só ou duas polícias e quem seria essas polícias. E municipalizava a questão da segurança pública. Porque se você pegar hoje em Foz do Iguaçu, por exemplo, o efetivo da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu é superior ao efetivo da Polícia Militar. Você vê, não dá mais, o Estado não consegue mais suprir essa necessidade de segurança pública a todos os municípios. O efetivo hoje da Polícia Militar prevista é de 22 mil homens, tem apenas 17 mil homens e nenhum governador vai conseguir repor esse quadro. E é um quadro ainda previsão de uma década de 80, 70. A Polícia Civil tem uma previsão de 7 mil homens, tem hoje atuando aí 4 mil homens atuando. Vai suprir isso? Não vai suprir. O Estado não tem mais condições de absorver essa questão toda. E isso vai ficar por responsabilidade dos municípios. Claro que vem a discussão, os municípios também já não têm tanto dinheiro, a questão financeira, mas tem municípios que têm condições de aplicar uma força de segurança pública. Seriam os municípios selecionados para tal? Que tem, sabe, municípios que têm a necessidade. Vamos pegar aqui Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, que já tem, né? Eu acredito que Cascavel vai ter que adotar, o futuro prefeito de Cascavel vai ter que adotar esse tema. Londrina evitou esse debate, evitou essa discussão durante 10 anos ou 8 anos do prefeito anterior. O atual prefeito vai ter que questionar, vai ter que trazer isso a debate, vai ter que adotar uma força de segurança pública. Maringá já tem alguma adoção. Outros municípios menores já estão adotando isso. 70 mil habitantes praticamente, Pato Branco? Até menos. Tem municípios hoje com 40 mil pessoas já adotando uma guarda municipal. Imaginemos que, com relação ao comando, como bem o senhor disse, é o interesse de todos. Se for o coronel, se for os coronéis militares, a Polícia Militar tem interesse. Se for o delegado geral de polícia, a Polícia Civil tem interesse. Imaginemos que nós não entremos num consenso quanto a isso. Há formas, e nós já caminhamos para essa integração das polícias, há formas, o senhor verifica assim como identificar outras maneiras, ou de repente até no sistema progressivo do que já vem acontecendo, das duas polícias trabalharem juntas, para que a gente chegue num modelo de excelência, ou talvez não aquele de unificação, mas algum modelo que satisfaça o interesse da sociedade, da atividade policial, com os dois comandos, mas o trabalho integrado? Acho muito difícil. Claro, a política essa é hoje, a política da integração, né, é essa a determinação legal, né, eu acho que as polícias hoje estão mais integradas, mas a integração é um processo parcial. Tá? A integração deve existir, evidentemente, com uma polícia a nível federal, com a polícia a nível dos estados e tal. Agora, essas duas forças a nível estadual é muito difícil você achar um ponto de conciliação.
muita coisa tem evoluído, né? A própria participação de 3 delegados de polícia hoje num curso superior é uma evolução de integração, tudo, mas eu acredito que se as duas não participar do processo de mudança, as duas tendem a desaparecer, ambas. Não só a Polícia Militar, como a própria Polícia Civil e aí o surgimento de outras forças. Por exemplo, a Polícia Civil tende a desaparecer sendo absorvida, porque quem não ocupa o espaço é ocupado por outra. Quem vem ocupando o espaço da investigação hoje, em razão da deficiência, da falha, do mau preparo da Polícia Civil, ou da incompetência da Polícia Civil, quem que vem ocupando esse espaço hoje? O Ministério Público, que está aí investigando, está atuando de forma que não tem essa atribuição constitucional, mas não adianta nós ficar com essa briga legal, se pode ou se não pode, se pode o mais, pode o menos, o promotor pode investigar, porque a Polícia Civil não investiga determinados crimes. Tá? Ou não tem a autonomia suficiente para isso, ou não tem a competência suficiente para isso. Vamos pegar, por exemplo, os crimes de colarinho branco, os crimes contra a ordem financeira, os crimes contra a ordem tributária, os crimes de corrupção envolvendo aqui uma série de funcionários públicos a nível estadual, federal ou até municipal, evidentemente que os delegados de polícia às vezes não têm autonomia. Essa autonomia não é a vontade de fazer. Vamos supor que um crime praticado por um determinado político influente da cidade ou da região, e que ele começa a investigar, ele não tem a inamovibilidade, não tem as garantias que o Ministério Público tem, e acaba, para evitar um desconforto, né, ele acaba não investigando. Aí surge o Ministério Público hoje que já tem todas as garantias. E o Ministério, vamos discutir legalmente se pode ou se não pode. A realidade é o seguinte, o Ministério Público está investigando e fazendo boas investigações. Ele tem essa condição? Como eu disse, não vamos discutir legalmente, mas é isso que ele está fazendo. Não, mas a condição, não na legalidade. Não, investiga, mas tem produzido, as grandes operações estão surgindo São aí. as PICs. O problema é que o Ministério Público não tem estrutura para investigação. Pois é, não tem estrutura, mas tem uma autonomia maior. Porque às vezes não precisa nem de estrutura, ele tendo autonomia ele consegue investigar. Mas é que o promotor sozinho. Mas o Ministério Público está criando seus quadros hoje. Já está convocando, já está fazendo concurso e trazendo determinados, está formando isso. Então, se a Polícia Judiciária, né, não participar, e o problema do Brasil é que o Brasil também adota um sistema de investigação diferente de outros sistemas. Na Itália, por exemplo, com a reforma de 87 na Itália não existe a figura do promotor lá. Né? São todos juízes e depois faz uma opção para ser promotor de justiça, a carreira é uma só. E a Polícia Judiciária na Itália trabalha para o Ministério Público. Quando houve a Operação Mãos Limpas na Itália, os juízes que foram até assassinados, que se chamavam de juízes investigadores, eram os juízes promotores, na função de promotor, que não há carreira do Ministério Público que temos aqui. E a Polícia Judiciária vinculada a esses órgãos, obediente a esses órgãos. Aqui não, nós temos uma Polícia Judiciária independente, ou autônoma, que não está subordinada a nada ao Ministério Público. E aí você tem uma pessoa investigando e a outra acusando. E os dois não se conversam. Os dois não atuam de uma forma linear, em conjunto, enquanto que na Alemanha também há essa união, na Espanha também há isso, na Argentina o Paraguai é mais evoluído que nós, para você ter uma ideia. O senhor é a favor da subordinação ou do trabalho mais, ou como se a polícia fizesse parte do Ministério Público? Olha, eu nem discuto essa questão de subordinação ou não. Há determinados estados que o promotor de justiça dirige a investigação, coordena a investigação e pega a Polícia Judiciária e determina qual é o caminho. Né? Tem outras que eles trabalham de forma conjunta. Essa questão de terminologia, está subordinado ou não, né? Nós temos que pensar o seguinte, que a Polícia Judiciária deve servir, evidentemente, ao Ministério Público. Tá? E na prática é isso. Que é isso que porque tem. o inquérito serve de base para denúncia. Para denúncia, hoje o juiz fica cada vez mais isolado. Né? E nós temos uma mistura aqui no Brasil que você não sabe se é polícia judiciária, ou um juizado de instrução, ou o delegado de polícia, atua de forma autônoma, mas não tem uma autonomia suficiente para isso. Sim. Nós não queremos nos vincular ao promotor, mas aceitamos, às vezes, a ingerência política, o que é pior do que isso. Com a municipalização, esse problema poderia ser resolvido, doutor? A municipalização vai dar um poder de polícia às guardas municipais para atuar em determinados delitos. Vamos pegar um sistema americano aí, de novo, que é uma federação, não que a gente se comparar. Mas lá há determinados delitos que são atribuição da União, como nós temos aqui. O tráfico de drogas, tal, os crimes financeiros, os crimes em que a União é vítima, tal, a Polícia Federal. Né?
Agora, você poderia dividir determinados crimes, vamos supor assim, a autoria, os crimes contra a vida, tal, uma competência da Polícia Civil. E a Guarda Municipal para os crimes de menor potencial ofensivo, delitos em que está ali o furto de pequeno valor, está ali o bem subtraído, está ali a vítima. Tanto, a própria Guarda já poderia fazer isso tudo, já podia formalizar e caminhar para o fórum, sem passar pelas outras polícias, a não ser passando a nível de informação e pronto. Agora, doutor, por que essa guarda municipal que o senhor fala até agora, até então, né, não se discutiu aqui, não se veio, não se debateu aqui em Pato Branco, Beltrão, por exemplo, nossa região? Olha, eu acredito, sabe, a pergunta é oportuna, que nós tivemos uma eleição aí e não houve esse debate, né, por parte dos candidatos com relação à guarda. Por quê? Porque Pato Branco é uma cidade de aí, vamos colocar aí 70 mil habitantes, vamos colocar assim, né? 70 mil habitantes que tem um índice de criminalidade muito pequeno e que a questão da segurança pública não foi nem questionada nas eleições aqui para todo mundo. Por quê? Porque se você fizer uma pesquisa, a questão da segurança é a que menos aparece. Porque nós temos uma cidade relativamente calma. Isso não deve às forças de segurança pública também. Né? Se deve, evidentemente, pela característica da cidade, pela característica da região. Nós já tivemos momentos mais violentos na região, de crimes contra a vida, de violência. Hoje nós não temos mais isso. E a criminalidade é uma criminalidade pequena, sustentável, admissível, pontuada, né? Em que você vai lá, pega o marginal e não há crimes de grande repercussão. Criminalidade organizada, matança, extermínio, um tráfico de droga competitivo e tudo mais. Nós temos o tráfico de droga pontuado, né? Alguns furtos que é pontuado, os nossos criminosos são sempre os mesmos, tá? E é uma criminalidade comum. Então, por isso que esse tema não veio à tona. Em cidades que têm Palmas, por exemplo, é uma cidade de 40 mil habitantes que os índices de criminalidade são maiores que Pato Branco, onde, evidentemente, já se questiona da necessidade de uma força a mais, uma contribuição a mais. Agora, os prefeitos já contribuem, de um modo geral, para a segurança pública a nível dos estados, principalmente suprindo a falta de determinados funcionários. Isto é bastante comum hoje. Então, se nós fosse criar em Pato Branco um quadro de uma guarda de 20 homens para nós iniciarmos, também você não pode começar muito grande. Claro. Né? Atribuição, a guarda precisa conquistar um espaço, precisa ter uma formação diferente de policial militar, tem que ser uma guarda cidadã, formada por indivíduos da própria cidade e conquistando o seu espaço. Né? Tudo mais. E o custo disso atribuído ao município? Custo disso nós teríamos que sentar com a Secretaria de Finanças, né? E ver da viabilidade disso ou não. Né? Mas nós temos aí hoje a municipalização do trânsito. O próprio STAR é um órgão que está arrecadando bastante. Que já está arrecadando. Né? Quem sabe se nós formássemos hoje aqui uma guarda por 40 homens e tivéssemos aí um efetivo hoje de 8 homens circulando pelo centro, contribuindo com a segurança do modo geral, seria um auxílio extraordinário. Quando não, se fizesse só a atribuição de zelar pelo patrimônio do município, já contribuiria muito com as escolas municipais. Esse sistema, né? O próprio STAR não seria possível atribuir aos apontadores de trânsito aí que durante o seu deslocamento na fiscalização do trânsito eles tivessem Poder de polícia? Poder de polícia não exatamente, mas atribuído aí a guarda municipal. Poderia, né? Poderia, porque o que nós tínhamos antigamente aqui em Pato Branco? O trânsito era coordenado pela Polícia Militar. Olha o custo de tudo isso, né? Você ter uma estrutura dessa para vir policiar o trânsito. São coisas que estão mudando, que estão evoluindo e que estão sendo municipalizadas, né? Eu acredito que isso vai ocorrer aos poucos. Mas esse debate não veio, Chavelin, exatamente porque eu acho que havia outras prioridades, né, nessa discussão toda, e a segurança pública não é uma preocupação muito grande. Claro que é preocupação, né, em Pato Branco, não se preocupa com a questão da segurança pública, mas se você fizer uma pesquisa, ela não é a reivindicação número um, maior. A saúde. E você tem uma criminalidade não é controlada que o Estado não está dando conta. Mas no futuro, se você perceber que o Estado não está dando conta e que nós temos a necessidade, evidentemente surgirá a ideia e surgirá o debate da questão da municipalização em Pato Branco, como em cidades menores, de um índice populacional menor, até com poder menor. E o Ministério
da Justiça através da Senasp, que é a Secretaria Nacional, hoje acaba já contribuindo bastante para com envio de verba para a estrutura da municipalização. Agora falando hipoteticamente, né, doutor, se Pato Branco, por exemplo, resolvesse implantar a questão da guarda municipal, quanto seria o tempo de implantação para que atingisse assim, um ápice da própria guarda municipal atingir o respeito como polícia? Porque nas cidades que existem, a guarda municipal não tem o mesmo poder, aliás, não tem o poder, na verdade não tem, né? Mas a população não respeita como policial mesmo, né? Mesmo porque se atribui ela como uma guarda. Uma polícia. Uma guarda, esse poder de polícia, né? E a gente teve debates no início dessa discussão com relação às guardas, de que o guarda não poderia prender em flagrante. Era uma discussão tola, usar armas e tal. Essa é uma discussão que veio no início lá, que era o conflito, que é o conflito entre a PM e as guardas. Ora, se qualquer cidadão do povo, pelo Código de Processo, pode prender o sujeito em flagrante, a guarda não pode? Qualquer cidadão do povo tem se cumprir os requisitos da lei para fazer o porte de arma. Agora, o guarda não pode, né? Então, o Estatuto já abriu uma brecha muito grande sobre isso, evoluiu bastante. Então, as cidades hoje podem não só o guarda usar a arma durante o seu expediente, mas também depois do expediente como um porte que faz parte da função, dependendo dos municípios, somente dos maiores municípios e das regiões metropolitanas. Isso já está tudo resolvido, né? Mas eu acho que ela vai conquistando o seu espaço, vai conquistando a sua credibilidade e o seu respeito. Eu tenho certeza que as guardas vão adquirindo isso. Hoje o exemplo, e eu vejo isso com a Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, hoje o poder de polícia que ela tem e a conquista que ela já tem, o poder frente à comunidade, né? Tem uma Secretaria de Segurança Pública. Hoje, viaturas blindadas. Viaturas blindadas. Curitiba, a preparação desses homens, né? Curitiba tem hoje grupos especiais, de diligências especiais para a crise, né? No município. Então você veja a evolução que nós temos nisso aí. A cidade americana é o maior exemplo disso. Tem uma das melhores guardas municipais hoje a nível nacional. Hoje com a presença do próprio DENARC aqui em Pato Branco, a gente já observou e viu a evolução, né, doutor, na questão de muitas situações aí de apreensões de entorpecente, principalmente nessa tese, evoluindo. E isso para a comunidade. Se você tem mais uma guarda, você tem mais uma polícia funcionando, a quem ganha é só a comunidade. Sem dúvida nenhuma. O objetivo final disso tudo é um só, né, doutor? Nós não podemos ficar com os quadros deficitários que nós temos, né? O quadro é bastante crítico hoje, caiu bastante. A logística hoje da Polícia Civil, em especial, é complicada, né? É muito, muito difícil. Você permanece com as mesmas tarefas, com as mesmas atribuições, mas com um material humano. Doutor, falando em investimentos, o senhor falou há pouco, no bloco passado, que um delegado de polícia, quando inicia a carreira em São Paulo, ganha 3 mil e tantos reais. Aqui no Paraná começa com 8 mil e pouco. Falta investimento nas polícias, os governos não estão investindo de forma adequada. E se esse investimento fosse aí aumentado, aonde deveria ser investido? Qual que é a maior déficit que se encontra hoje? Hoje, claro. Pessoal, equipamento, claro, arma? Depois da educação, o maior gasto é com a segurança pública, né, em termos de pessoal. Então, o gasto com o pessoal é muito grande. Agora, o gasto com investimento em equipamento de investigação, equipamento de informação, de inteligência, formação do profissional, da formação, né? Isso é uma deficiência muito grande, porque a maioria das verbas hoje também a nível federal e estadual são verbas já carimbadas, né? Sobra muito pouco para você investir nessas áreas, né? Agora, todo investimento hoje depende do governo federal. A nível de estado ficou muito pouca coisa, né? E os investimentos são de natureza federal. E para você ter esse investimento, você tem que cumprir determinados programas, determinadas metas e cumprir as diretrizes da política do governo Lula, que hoje estabelece o SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública, os comitês gestores internos de gestão interna. A política do governo Lula é uma política definida, diferente dos outros governos anteriores que não tinham uma política exata de segurança pública ou também não se importavam muito com isso, ou atuavam só na crise. Mas, em que pese, não é a política, não é o programa que o PT adotou,
né, que o PT adotou um programa da unificação, né, mas não conseguiu implantar através do Luiz Eduardo. Aí veio a ideia paliativa do Sistema Único de Segurança Pública, mas se tem uma política de segurança pública, uma orientação, né, há uma secretaria, há um ministério trabalhando com relação a isso. Poderia ter se evoluído muito mais, mas o resultado da segurança pública é um resultado demorado. O Lula não quis implementar as mudanças, retirou do Congresso algumas ideias, ou evitou levar ao Congresso algumas propostas de reforma, né, ou reformas paliativas, sem muita mudança, que é a Lei Geral das Polícias, que é uma baboseira, e outras leis que não têm muito efeito com relação a isso, ou manter a estrutura que aí está. Mas você tem um ministério hoje preocupado com a questão da segurança pública, a adoção de um sistema único de segurança pública e tudo mais. Há uma certa política, não conforme o PT quis adotar, que era um bom programa, né, mas se tem uma política de segurança pública. O resultado é muito demorado. E o Lula não quis fazer essas mudanças no primeiro mandato, e também no segundo, essa questão não veio a debate. E o Fernando Henrique, quando saiu do governo, disse que o grande desafio do governo Lula era a segurança pública. Né? E nós tivemos picos de crise enormes. E estamos passando por uma crise ainda. Né? Estamos passando por uma crise em São Paulo, greve de policiais, estamos passando por crises de alguns erros de natureza operacional. Né? Nós tivemos uma experiência, São Paulo tem sido campeão nessa questão, infelizmente. Nós temos aí já o caso do ônibus 147, né, que foi uma tragédia. Virou filme agora? Inspirou um documentário, e esse documentário inspirou um filme, né, e que nós vamos ver ali, nós vamos perceber o problema da questão da segurança pública, né, que ela é um problema de natureza policial. Não há como você fugir desse debate. Mas não é só policial. O problema vem também, né, de uma série de fatores de desigualdade, distribuição de renda, de oportunidade e tudo mais. Mas quando o órgão policial precisa agir, ele tem que estar preparado, sob pena de nós vermos aí as desgraças e os equívocos que estão ocorrendo. Porque depois que está feito o erro, é fácil criticar. É fácil criticar, por isso que a gente, analisando esse caso de São Paulo, esse último caso de São Paulo, claro que se faz algumas críticas com relação à atuação do profissional que lá esteve, que é um colega policial como nós, e que nós podemos enfrentar uma crise dessa e também errar da mesma forma. Aqui no Paraná, os nossos policiais estão preparados para um evento como esse? Nós temos uma formação, né, até já tocando nesse assunto, o Estado do Paraná é diferente do Estado de São Paulo nessa atuação. E nesse curso a gente teve a oportunidade de conhecer a Polícia da Bahia, de São Paulo, do Rio, que a gente conviveu com eles lá, né, e de uma série de outros estados da federação. E São Paulo continua pecando, né, nesse aspecto. O Estado do Paraná tem um índice menor desse tipo de crise, mas tem, e vai ocorrer vários outros. Só que o Paraná é o seguinte, você tem órgãos especializados, vamos supor que ocorra uma crise daquela aqui em Pato Branco, tá? Onde alguém vai praticar um roubo numa residência, acaba a casa sendo cercada pela polícia e vira um cárcere privado ou um sequestro. Ou um sujeito mal resolvido com a sua amada, com a sua amante ou com a namorada, acaba trazendo como vítima essa pessoa. O que se faz aqui no Estado do Paraná? Você tem 2 órgãos responsáveis para gerenciar essa crise. O que a polícia local, eu vou fazer e o comandante vai fazer? Vai cercar o local, iniciar uma conversação e esses órgãos vêm e assumem a responsabilidade disso. São pessoas com formação para isso, formado em técnicas de negociação, em técnicas de abordagem, de invasão, de gerenciamento de crise e tudo mais. Então, essas pessoas vão assumir. Em São Paulo, a questão tudo é gerenciado conforme o território. Por isso que, às vezes, acontecem essas desgraças que têm acontecido em São Paulo. Eu vou pedir para o doutor Luiz Gilmar da Silva abordar um pouco mais sobre esse fato de Santo André, São Paulo, o caso da jovem Eloá, até porque foi um fato que comoveu não só o Brasil, mas grande parte do mundo que teve acesso a esta tragédia de Santo André. Mas no próximo e último bloco, do programa Itapuã em Debate, que recebe mais uma vez o delegado-chefe da 5ª SDP, doutor Luiz Gilmar da Silva. Até já.